Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para aprender mais a Tua palavra, para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos, abre o nosso entendimento, nosso coração, retira as preocupações do dia de hoje e que possamos estar focados, atentos àquilo que o Teu Santo Espírito tem para falar com cada um de nós, Senhor. Abençoa nossas casas, abençoa nossos lares, que os Teus anjos estejam lá também, que Teu Santo Espírito se faça presente também, Pai. Nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós paramos no versículo 12, e o versículo 12 nós encerramos... 11, irmã? 11, verso 23. Nossa, 23? É verdade, desculpa. É que quando eu falo, vocês não aprenderam ainda, desde 2023. Quando eu falar 11 ou 12, é 23 ou 22. Né? Vamos lá, então 22, né? 22, isso, 22. Nós falamos sobre as marcas de Cristo, né? Falamos sobre aquela distinção sutil, né, que Paulo relata ali da semente de Abraão, e daí a gente viu o posicionamento, ou pelo menos a opinião, né, de alguns teólogos aí que fala sobre o hebreu, o israelita e o descendente de Abraão. E aí nós vamos agora para o versículo 23. Versículo 23 do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Todos aí? Versículo 23 diz, deixa eu me localizar aqui. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais trabalhei muito, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Amém? Paulo começa aí esse versículo tratando de uma pergunta, né? São servos de Cristo? É a pergunta que ele faz. Perceba aí, eu não sei se a sua versão, a sua tradução, traz entre parênteses ou algum travessão, quando ele responde, estou fora de mim para falar dessa forma. Obviamente que na língua grega não tem esses símbolos, mas entendeu-se de boa maneira, até para a gente compreender hoje, que seria uma forma de Paulo abrir aspas aqui, tá? É só para a gente entender por que está dessa forma na Bíblia. Deixa eu colocar alguma coisa aqui, senão fica voando. Então, uma vez que ele estabelece, do versículo anterior que a gente falou, essa herança religiosa dessa etnia de Paulo, quando ele fala da semente de Abraão, né, dos israelitas e tal, ele agora trata essa questão importante que ocupa essa sessão até o final do capítulo, que é o trabalho dele em favor de Cristo. Então, os oponentes afirmam ser servos de Cristo. Eles afirmavam isso com uma veemência. Tem um pensador, uma linha, eu não sei se é... Como que é o nome do cara da esquerda lá, Guido? O pessoal... Isso, do Marx. Que ele fala assim, eu não sei se é dele essa frase, que ele diz assim... Fale uma mentira até que ela se torne verdade. E aqui é aplicado isso. Eles falavam que eram servos de Cristo para convencer os outros disso. Então, o que Paulo chama isso de fingimento, que a gente viu nos versículos 13 e 14. Então, como prova caráter desse serviço superior, Paulo fornece aqui uma amostra dessas dificuldades que vai até o versículo 29. Apresentando essa enumeração geral aqui sobre os títulos de trabalho, prisão, açoites e o risco de morte, né? Cada um deles tem esses itens, né, que ele anexa, é um qualificador adverbial aqui que indica a grande quantidade. A gente vai ver que, embora tenha os relatos aqui, alguns relatos, talvez não se organizou tudo o que Paulo passou.
principalmente com relação ao naufrágio, mas quando Paulo fala isso, ele está não para se engrandecer da dor, porque existem aqueles que se engrandecem dos seus feitos positivos, e aqueles que querem alcançar os outros pelos seus feitos negativos, né? Tem um nome para isso, mas eu não recordo agora. E Paulo parece que está usando dessa forma aqui, mas ele está usando justamente para atacar os outros, né? Então, essas listas de dificuldades, como eram usadas pelos estoicos da época, para mostrar a sua honra e a sua fortitude, no sentido de, olha o que eu passei, olha como eu estou, como eu sou forte, né? E a gente viu essa comparação lá no capítulo 6, tá? Então, aquilo que os falsos apóstolos consideravam vergonha, Paulo vai ostentar agora como um título de honra, como um triunfo. E, de verdade, hoje em dia, quem fala mais de derrota não leva honraria. As pessoas honram aqueles que falam de triunfo. Tem um pensamento sobre essa questão de resultado dentro de empresa, né? Que eles falam que você só é... Como é que é? Você só é levado a sério quando você tem o resultado. Você pode ser quem você for dentro da empresa, mas se você não tiver resultado, você não é nada. E aí Paulo está usando o contraponto disso, né? Porque ele não está mostrando o resultado positivo, ele está mostrando o resultado negativo. Então ele está tentando trazer essa retórica no sentido de amostra mesmo do que aconteceu com ele, né? Então, enquanto eles se vangloriavam da sua retórica no sentido positivo, da capacidade de tirar daquela igreja financeiramente, tirar o que eles tinham de melhor das ovelhas, né, da igreja, e tratar como eles tratavam como meros coadjuvantes, no sentido, eu sou o bom, eu sou o santo, eu sou o servo de Cristo, e vocês só têm que me dar honraria, e na questão aqui da igreja, a parte financeira. Então eles eram os maiores que queriam se colocar maiores que o próprio Cristo que Paulo pregava. E o que Paulo está dizendo é justamente ao contrário, né? Então a frase desse início de versículo que nos leva a refletir sou um servo de Cristo, que ele fala aí, né? São eles servos de Cristo? Será que podemos responder a esse questionamento se Paulo estivesse aqui hoje nos fazendo essa pergunta? São vocês servos de Cristo? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque, de verdade, esses dias eu vi uma frase num livro que eu estou lendo, e eu estou vencendo ainda o segundo capítulo, eu estou digerindo, porque eu só estou apanhando nesse livro. E aí ele fala assim, o culto, na verdade, começa na segunda-feira. Porque o nosso culto no domingo é para cultuar Cristo, mas o seu culto pessoal de verdade é na segunda-feira. E é lá que eu respondo essa pergunta. Somos nós servos de Cristo quando não estamos na igreja? Porque às vezes parece que a gente esquece disso. É como a gente falou no domingo passado, né, sobre as mensagens de motivação. Cara, são muito boas, mas de verdade, será que a gente vence até o próximo domingo com essa mensagem? E aí, tratando-se da mensagem de Cristo, será que a gente vence até o final da segunda-feira? Porque às vezes a gente não vence nem até a segunda-feira, meio-dia. Então o texto continua, né? Em trabalhos muito mais, né? Paulo foi imbatível nesse item aqui, não apenas suplantarem muitos falsos apóstolos para acusar eles nesse particular, mas trabalhou até mais do que os legítimos apóstolos de Cristo. A gente viu na primeira carta do capítulo 15, versículo 10. Então o ministério de Paulo não teve pausa. É engraçado que a gente acha, eu não falo de pausa no sentido de trabalho, tá? No sentido como a gente entende de trabalho, por exemplo, de férias, né? A gente sai de férias, folga daquela atividade. Mas quando a gente fala que a gente é servo de Cristo, a gente é servo de Cristo em todo tempo, de folga do trabalho ou trabalhando.
Porque de folga do trabalho eu vou anunciar Cristo da forma que eu vivo. Quando eu vou para algum lugar público, eu só vou viver Cristo, ou melhor, só vou expor Cristo da maneira que eu vivo em casa. Porque se Cristo dentro de casa é só uma TV ligada, tipo assim, é só mais um objeto de dentro de casa, eu vou lá fora, vou viver essa vida supostamente de Cristo. E aí, quando Paulo fala que ele trabalhou muito mais, e aí o estudo fala que Paulo não teve pausa, é justamente por isso, porque a gente deve entender que a nossa vida cristã, doente ou com saúde, preso ou com liberdade, trabalhando ou desempregado, eu tenho que viver Cristo o tempo todo. O tempo todo. E Paulo aqui, ele trabalhou dioturnamente sem intermitência, né? Aí, com saúde, a gente conhece, a gente já falou sobre isso, doente, em liberdade na prisão, na fartura ou passando fome, e jamais deixou de trabalhar pela causa de Cristo. O problema é que, às vezes, a gente deixa de trabalhar pela causa de Cristo ao menor problema, à menor dificuldade. Calvino, ele comenta assim esse versículo, abre aspas para Calvino: Paulo faz corretamente uma nítida distinção entre si mesmo e eles, quando passa a se gloriar seriamente nas coisas que realmente importam, porque ser servo de Cristo é uma honra e dignidade muito maior do que ser, no entanto, uma vez mais, para prevenir contra as falsas interpretações, ele prefacia essas reivindicações dizendo que, como alguém está fora de si, quando ele admite isso, ele está dizendo que a ostentação, seja ela boa ou ruim, ela é insensata. Porque, da mesma forma que, como eu disse, tem pessoas que se engrandecem pelos bons feitos, há aqueles que têm esse pensamento de... puxa vida, me falta a palavra agora. Quando a pessoa é muito para baixo, assim, sabe? Isso, vitimismo, sabe? E aí a pessoa quer que as pessoas tenham o sentimento de coitado. Poxa vida, coitado do irmão. Entende? Então não é soberba de Paulo aqui. É uma constatação. Ser herdeiro de um título não é nada comparado a ser servo de Cristo realmente. O Carson diz que Paulo alega ser um servo de Cristo bem melhor do que eles, porque sofreu muito mais do que eles. E para apoiar essa alegação, Paulo fornece então as listas de privações que ele sofreu, as privações apostólicas que podem ser divididas nas seções aqui que a gente vai ver. Prisões, açoites, perigos e morte, tá? Diga lá, senhor. Mas ali eu acho que ele está disposto isso daí por uma causa única ali, né? Porque o pessoal estava rebelde, estava no liderando, o pessoal estava na vibe desses super apóstolos, e eu acho que por isso que ele teve que expor, né? Esse monte de sofrimento que ele... Sim, numa forma de contrapor, porque assim, geralmente quando você chega num ambiente, vamos falar de ambiente de trabalho, né? Você chega num ambiente de trabalho, tem aquela pessoa que estudou mais, ou as pessoas tentam ser também melhores, sabe? Tipo assim, eu preciso ser melhor que ele naquilo que ele faz. E Paulo está dizendo ao contrário, não, eu sou melhor, mas do contrário do que você fez. Sabe, um argumento que Paulo usa aqui, que ele já vem usando lá desde Romanos que a gente viu, que é contra aquilo que eles entendiam. Para que isso? Para justamente na cabeça do ouvinte, ele pensar, poxa, mas como assim? Cara, você está sofrendo. Você foi preso, você foi açoitado, você quase morreu afogado, passou frio, passou fome. E você está dizendo que você ainda é melhor, que a sua honraria é essa de sofrimento? Entende o contraponto agora? Então é por isso que ele usa isso aqui. Vamos para o versículo 23. Deixa eu ver aqui. Talvez a gente leia. Vamos ler até o 25. Versículos do 23 ao 25. Quem pode ler, por favor? São eles servos de Cristo?
estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. Amém. Então Paulo começa esse relato de experiência que quase morreu, e muitas delas correlacionadas com os conteúdos de Atos. Então a gente vai destacar aqui os sofrimentos que Paulo sofreu. Primeiro, prisões. O livro de Atos relata então a prisão de Paulo em Filipos, em Jerusalém e em Cesareia e até em Roma. Né? Paulo passa boa parte da sua atividade apostólica preso. Ele podia estar encarcerado aqui, fisicamente, mas percebe o quanto ele fez, mesmo preso? Então, nós estamos em liberdade. Por que nós não fazemos? É uma pergunta para nós, porque Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Sim, é o que a gente está falando. A maior parte do que ele viveu, a atividade apostólica dele, foi preso. Ele não tinha como sair e fez o que fez, né? Ele era embaixador. Eu fiquei pensando nisso aqui e falei assim, cara, é verdade, né? Porque ele era embaixador em cadeias. E às vezes a gente pensa que a gente vai ser embaixador num sentido, sabe? De colocar num trono, de colocar em evidência, de colocar, não. Se a gente segue o exemplo de Paulo aqui, eu não tenho que me preocupar com o status quo da minha vida. De forma nenhuma. Então, costumamos a dizer que a pessoa está presa a vícios, pecados, mas será que entendemos também que deveríamos nós estar presos a Cristo? Porque era o que o Paulo tinha, né? Não para sermos maltratados, açoitados, mas para sermos realmente libertos do velho homem. Então, Paulo tinha essa prisão física, mas ele era livre. E às vezes a gente acha que a gente tem liberdade. Porque a gente, na verdade, está preso a muitas condições ainda nossas humanas. Então, a natureza pecaminosa que nos leva a ter instintos cruéis que um ser pode ter contra o outro. Você tem visto aí o que tem acontecido, né? As pessoas matam por qualquer coisa. Brigas por herança, brigas em família. Tem todo tipo de coisa, mas a verdade é que quando eu entendo que Cristo eu sou servo de Cristo, cara, eu tenho que fazer tudo o que Cristo manda eu fazer. Mesmo que isso vá contra a minha vontade. Então, de fato, ainda nos falta nos render a esse Cristo que nos aprisiona, não para um caminho de destruição, mas para um caminho de liberdade. Para um caminho de liberdade. Vamos falar sobre os açoites. O que Paulo menciona sobre os 40... Eu não sei se aí... A versão de vocês fala de 39 açoites. Alguns textos, se alguém tiver aí e quiser ler, fala de 40 menos 1. 5 vezes receberam os judeus 40 açoites menos 1. Isso, algumas versões trazem isso. A NVI, a NVT e algumas outras mais recentes trouxeram apenas essa conta aí, mas os 40 açoites menos 1 está ligado a um texto de Deuteronômio 25. Vamos lá para Deuteronômio 25, versículo 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 2 e 3. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deixe e seja açoitado em sua presença pelo número de açoites que seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo além disso seria humilhar publicamente no saído. Então, era uma coisa que já era determinada aqui, e que é um sinal do trabalho, resultado do trabalho evangelístico de Paulo dentro dessa jurisdição
da sinagoga. Ser golpeado com varas, em contrapartida, era uma característica do método romano. Então há uma diferença aqui dos açoites, né? De castigar o malfeitor, como aconteceu com Paulo e Silas em Filipos. Vamos lá, só para... Eu não sei se eu repeti esse texto aqui, mas a gente já vai fazer a leitura dele. Atos capítulo 16, versículos 22 e 23. Atos 16, versículos 22 e 23. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Amém. Então, tem aqui, quando Paulo fala de açoites e golpeado com varas, são dois castigos diferentes, vindo de pessoas diferentes. Então, ou melhor, de métodos diferentes, né? Eu tenho os judeus lá que faziam ou melhor, os romanos que faziam isso com varas e os outros com açoites. O Fritz Henninger, ele diz assim, ó, a pessoa que tenta imaginar esses dois relatos que eu vou trazer aqui para vocês, ó. O método judaico, baseado em Deuteronômio, era assim: a pessoa tinha as duas mãos presas em um poste e suas roupas eram removidas, de modo que o seu peito ficava descoberto. Com um chicote feito de correia de bezerro e duas de couro de jumento ligadas a um longo cabo, a pessoa recebia 1/3 das 39 chicotadas nos tórax e 2/3 nas costas. Agora, a descrição do Moyer, ela é um pouquinho mais cruel. Ele diz assim: como o açoitam? Um amarra as mãos dele, uma em cada lado da coluna, e o ministro da comunidade arranca as roupas dele. Se rasgarem, se rasgaram. Se despedaçarem, se despedaçaram, até desnudar o peito. Uma pedra é colocada atrás dele, sobre a qual o ministro da comunidade fica em pé. E tem na mão uma faixa de couro de boi dobrada e redobrada com tiras presas a ela. E aquele que açoita faz com uma das mãos, com toda a sua força. Então, por aí já dá para a gente perceber o quão cruel era esse açoitamento. Eu acho que eu acabei não achando a imagem, mas eu acho que eu usei numa ministração no passado, a imagem desse chicote, que alguns traziam até nas suas pontas pedaços de osso, que era para golpear de uma forma mais cruel. Vamos para o risco de morte que Paulo relata, né? O ministério de Paulo foi realmente turbulento, não teve folga e nem descanso. Onde ele chegava, havia tumulto para matá-lo. A ideia era acabar com Paulo. Foi perseguido em Damasco, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, levado ao tribunal em Corinto, perturbado em Efésios, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, mordido por víbora em Malta e decapitado em Roma. E aí existem aqueles que acham que ser cristão é fazer com que as pessoas gostem de si. Não é sobre isso. Via de regra, já o Ministério do Berçário está em ativa, tá, irmãos? Via de regra, ser cristão é justamente ao contrário. Então, vamos relembrar e reviver aquela imagem. Você está no calçadão da Rua 7, em pleno Dia das Mães. Dia das Mães é amanhã e você está lá. Muita pessoa. É o segundo Natal, se vocês sabem, né? Para o comércio é o segundo Natal. Gastam-se mais com o Dia dos Pais, né? Lamentavelmente. Mas
Você está lá, está cheio de gente. Se está todo mundo andando na mesma direção que você, você deve se preocupar. Você deve se preocupar. Porque, via de regra, um cristão não tem todo mundo a seu favor. Por causa de Cristo. Entenda bem. É por causa de Cristo, não é por causa dos seus anseios. Porque por causa dos seus anseios, ninguém vai gostar da mesma cor mesmo. Alguns gostam de vermelho. E alguns não gostam. Normal, mas por causa de Cristo, se ninguém estiver contra nós, aí é um problema para nos preocuparmos. Então, todos já devem ter ouvido o relato desse homem aqui. Na Ásia havia um homem de 93 anos. 26 desses anos passados numa prisão por amor a Cristo. E vários castigos a ele eram impostos. Foi colocado numa cova cavada de 1 metro por 1 de joelhos. E ele permaneceu nessa posição por muito tempo. Os seus opositores, percebendo que possivelmente ele não viveria, suas fezes eram arrancadas de tempos em tempos porque o cheiro ficava insuportável. As pessoas não aguentavam passar ali e eles eram arrancadas de lá. Ele recebia água e comida, mas também recebia a oportunidade de negar a Cristo uma vez para sair de lá, e ele sempre negava essa oportunidade. Sabendo e percebendo que talvez ele não viveria pela condição física, o seu filho foi convidado a fazer uma visita para o pai. A intenção deles era fazer com que, ao retornasse para a igreja local, eles relatariam que não valesse a pena o sofrimento por causa de Cristo. E a condição deles naquela região era tão cruel, não só com ele, mas com toda a família, que a família era impedida de trabalhar para se sustentar. Ele visita o pai com as roupas da mãe, porque eles não tinham condições de ter roupas para homens e para mulheres como a gente tem hoje, né? Quando ele abraça o pai e vê o pai naquela condição, ele abraça o pai e diz: pai, nega, depois você resolve com Cristo. E ele ainda, no sofrimento daquela dor, se convalescendo, ele olha para o filho, percebe que é o filho, e ele diz para o filho: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Não levarei eu até a minha cruz, até por uma coroa trocar. E a gente às vezes quer a honraria de homens. A gente não vive nada da fé. A gente não vive nada da fé. A gente, conversando com o irmão na sexta-feira, um tempo atrás, eu falei, talvez a gente seja vergonha para o Evangelho. Porque quando a gente vê relatos assim, a gente vê o quão pouco a gente faz para a obra. O quão pouco. Então, com essa declaração, esse homem ficaria mais 6 anos preso até a sua morte. A vida com Cristo não é sobre obter esse reconhecimento, mas é sobre não negar a fé, sobre hipótese alguma. Sobre hipótese alguma. Vamos para o segundo castigo que Paulo fala aqui, golpeado com varas. Então a gente já leu o texto de Atos, né? Se a quarentena de açoites era um castigo judaico, então fustigar com varas era um castigo romano. Paulo sofreu o castigo tanto dos judeus, daqueles que deveriam estar ao seu lado, como dos gentios. Mas aqui ele nos informa que foi fustigado 3 vezes, com varas. Vamos para o apedrejamento. Paulo foi apedrejado em Listra e foi arrastado da cidade como morto. Deus o levantou milagrosamente para prosseguir o seu trabalho missionário. O apedrejamento consistia muitas vezes em um ato de violência, de uma multidão furiosa, de uma multidão levada em ira, pois havia pedras disponíveis a qualquer um e a qualquer momento do dia. Esse povo se irava repentinamente. Vamos para os textos a seguir. Atos capítulo 14, versículos 19
Depois alguém prepara Atos também, capítulo 7, versículos 57 e 58. Aí a gente vai também para João 8, 59. Eu acho que é isso, João 8, 59. Então, Atos 14, 19. Depois Atos 7, 57 e 58. E João 8, 59. Amém? Atos 14, 19, quem achou? Pode ler, Bruno, por favor. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse pronto. Amém. Atos 7, 57 e 58. Mas eles escaparam do rio e, dando golpes de vista, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus irmãos aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém. E João 8, 59. Então pegaram em pedras para lhe atingirem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Amém. Naquela sociedade, a forma cruel, né, de pegar uma pedra e tacar no outro, né? Esses dias no trânsito, vira e mexe, a gente vê uns apressadinhos, né? Que a gente vê esses dias, vira e mexe. E aí eu fiquei pensando, cara, as pedras de hoje são as buzinas dos carros. Porque, né, ninguém tem paciência com mais nada. E é triste isso, né? Vamos para o naufrágio. Atos registra apenas um naufrágio que Paulo sofreu, ocorrido depois que essa carta foi escrita. O que destaca a natureza seletiva do relato de Lucas aqui. Mas Paulo fez inúmeras viagens pelo mar antes de escrever essa carta, e a sua referência a 3 naufrágios não é de uma maneira nenhuma implausível, né? Então é possível sim. Viagens por mar eram conhecidas e arriscadas. Há aqueles hoje que têm fobia de avião e tal. Por que vira uma notícia? Porque o avião dificilmente cai, por tanta tecnologia que tem. E quando acontece isso, obviamente, morre muita gente, mas também vira notícia no mundo todo, porque não é uma coisa corriqueira de se acontecer, né? Então, o Luciano, que é o satírico do século II, do segundo século, ele fala assim, ó, multidões de marinheiros, multidões, entre aspas, de marinheiros nos templos, que contavam de ondas, encalhes, mastros levados embora, lemes quebrados e muitas outras coisas. Então essas histórias de perigos marítimos eram tão comum que o Plutarco, também filósofo, ele relata assim, quanto a mim, ficaria admirado de ver um capitão chegar à velhice. Então, era uma coisa que acontecia corriqueiramente e as pessoas morriam. E no passo que nós temos hoje, não é bem assim. É só para a gente entender por que esse relato vem à tona. Porque a condição do meio de transporte que eles tinham na época era justamente uma coisa que podia levar à morte, de forma não incomum, mas de forma comum, como a gente tem hoje, por exemplo, no trânsito. Então, quando o Paulo relata que ele sobreviveu a esse naufrágio, a gente pode dizer que para a época, não para hoje, mas para aquela época, era comum e é um milagre. Porque Paulo sobreviveu ao naufrágio, sendo que a maioria não sobrevivia. Amém? Versículo 26. Vamos para o versículo 26, pela graça do Senhor. Sim, senhor, por favor. Estive continuamente viajando de uma parte para outra,
enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos de gentios e perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no lar e perigos dos falsos irmãos. Amém. Paulo então passa dos incidentes que ameaçaram a sua vida para essas experiências aflitivas mais comuns de um evangelista itinerante que enfrentava multidões de opiniões diferentes, muitas delas associadas ao perigo de viajar nos tempos antigos, como a gente viu há pouco. Então, ele continuamente viajando serve de um título que introduz o tema, e aqui o verbo grego enfatiza as jornadas a pé, principal meio de locomoção de Paulo à época. Essa expressão deve trazer à mente nossa hoje que ele enfrentava calor, poeira, exaustão. Eu conto isso, mas não com mérito e nem com orgulho, mas foi uma experiência que agora eu entendo que não mudou assim o sentido de... Mudou o meu sentido de fé, mas se eu tivesse ficado em casa, talvez tivesse acontecido a mesma coisa. Mas quando eu era católico e a gente foi para Aparecida a pé, você percebe que o caminhar de Paulo era muito pior. Porque quando essas pessoas que vão, você tem os pontos... Hoje tem muito mais, né? Tem os pontos de parada, você tem os postos de gasolina, você sempre tem alguém que passa da água, passa da lancha. Na época de Paulo não tinha nada disso. Era poeira, calor, suor, lama, exaustão, cobra, muitas outras coisas que Paulo enfrentava, né? Então, há uma imensidão de propostas para agrupamento dessas listas, mas talvez seja mais simples aqui classificar os seus itens como perigos associados a, primeiro, pessoas, assaltantes, compatriotas judeus, os próprios gentios e os falsos crentes. Os lugares, rios, cidades, o campo, o mar, o deserto, tudo. Então, tudo isso era o problema que Paulo enfrentava. Agora, o assalto era um problema contínuo na antiguidade. Parece que a gente está falando dos dias de hoje, né? Mas não era uma coisa só dos tempos modernos, né? O motivo pelo qual Epiteto, o filósofo do primeiro século, recomenda que se viajasse em grupos. Então, desde aquela época já existia essa noção, ó, não anda sozinho. É o que a gente fala para os nossos filhos, né? Voltando, principalmente quando voltam para a escola à noite. Não vai sozinho e não anda sozinho. Então, cada local mencionado por Paulo, a cidade, né, ou o campo, tinha um próprio conjunto de risco, especialmente porque as acomodações, as hospedarias, eram usadas apenas como último recurso. Parece que a gente está pensando assim, não, mas como assim? Hospedaria seria um lugar para a pessoa descansar e tal. E não, naquela época não. As estalagens do primeiro século eram conhecidas por brigas, o ambiente totalmente hostil, não era nada limpinho, como a gente vê nos filmes de Jesus, né? Tipo suspeitos, pessoas que iam lá dormir, mas que iam para tentar fazer outras coisas, pessoas desonestas, prostitutas que usavam aqueles locais para outras coisas. Então era todo tipo de pessoas naquele ambiente. O Joséfo inclui o estalajadeiro em sua lista de ocupações e diz assim, ó, junto com os escravos e com as prostitutas, graças à sua reputação por enganar os hóspedes. Então, os donos daqueles lugares, eles não estavam nem aí para quem estava lá. O importante era o dinheiro. Então, por isso que aqui, quando a gente pensa em hospedaria, talvez se fosse um lugar mais, entre aspas, seguro e confortável para Paulo, na verdade não era bem assim. Atos registra, então, inúmeras dificuldades associadas ao trabalho de Paulo nas cidades que ele evangelizou.
Embora esses acontecimentos tenham ocorrido depois de 2 Coríntios fora escrito, ilustram o tipo de incidente que Paulo tem em mira aqui. Atos também revela diversos casos de perseguição. Vamos lá para Atos 13, versículo 50. Depois alguém abre aí. Só que eu marquei 2 vezes, deixa eu só ver aqui. Atos, o que eu falei? 13:50, depois 14, de 1 a 7. E a gente vai abrir também 1 Tessalonicenses 2:14 ao 16 e Filipenses 3 ao 18. Então a gente vai ver nesse texto que a perseguição por parte de compatriotas judeus que se refletem nas cartas paulinas, também de Tessalonicenses e Filipenses. Então, Atos 13:50 e depois 14, de 1 a 7. Nós, os judeus, ensinaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de seu território. Amém. 14, de 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que dele acolher grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham perguntado a crer, os judeus que tinham perguntado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça e realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas, de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Antes da gente ler Tessalonicenses, percebe que o texto fala, e agora dá para a gente talvez ter um pouquinho de noção quando ele fala que pregaram corajosamente. A gente precisa dessa coragem para falar para os nossos parentes, a gente precisa dessa coragem para falar para as pessoas na rua, na onde a gente for, porque a gente não é perseguido. Porque muitas vezes você pensa em falar, aí você já pensa no ambiente. No que vai acontecer, aí você fala muito pouco escuro. Exato. E aí? Por isso que o Paulo fala, fale corajosamente. Vamos lá. E é risco de vida, né? Exato. Hoje nós não temos. Exato. No Brasil, pelo menos, não. Ainda não. E em nome de Jesus não teremos. Mas lá sim. Apedrejava, soltava, fazia tudo. Exato. A irmã vai falar alguma coisa? Não? 1 Tessalonicenses 2, 14 ao 16. Quem pode ler, por favor? Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores da Igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos e as mesmas coisas que aqueles deles sofreram da parte dos judeus. Amém. Filipenses 3, 18. Pois, como eu já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Amém. Então, a gente tem aí esses relatos e não tem nenhuma informação específica de quem eram esses falsos crentes que representavam ameaça pessoal e física para Paulo. Dizer que eles eram membros da igreja de Corinto é especulação, como a sua inclusão nessa lista dá a entender, embora não haja nenhum motivo para duvidar também dessa informação fornecida pelo apóstolo. Então, aqui a gente vê que, historicamente, não se tem a confirmação disso. É possível que sim, tá? Desses falsos crentes sejam esses membros da igreja. Vamos para o versículo 27.
27, a irmã Natália que está desesperada para ler, porque ela está com a energia revigorada, foi para a praia tomar um bronze. Leia aí, irmã, por favor, versículo 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Então ele começa esse versículo com a expressão trabalhei e me fadiguei. Serve como título para o que vai vir a seguir, né? Paulo usa a expressão em outras duas ocasiões quando ele se refere do seu trabalho, né? Como artesão, labutano. Ele fala lá, noite e dia, a fim de não ser um peso para aqueles que ele estava evangelizando. A gente tem esse texto lá em Tessalonicenses 1 e 2, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Diante disso, é provável que a expressão tenha esse mesmo significado aqui, do que ele mencionou lá em Tessalônica. Nesse caso, o presente versículo não descreve o trabalho árduo em si, de Paulo no ministério, né? Mas a realidade de um evangelista. A gente hoje tem os evangelistas que são bivocacionados, aquele que trabalha para a obra, trabalha mesmo, o cara que faz mesmo, e o cara que ainda tem que se sustentar. É o que Paulo talvez estivesse mencionando aqui. Aliás, cada uma dessas expressões subsequentes aqui pode ser plausivelmente ligada às condições tipicamente associadas dos artesãos, os trabalhadores manuais e pequenos comerciantes que eram desprovidos de roupas adequadas. Perceba assim, hoje a gente tem, quando a pessoa fala assim, eu sou empresário, ela acha que ela vai trabalhar pouco e ter muito dinheiro, né? Não sei como, mas era mentira da barata, né, Guido? Fala aí pra galera. É mentira da barata essa história de ser empresário, que vai ser... Não, você vai trabalhar mais, você talvez tenha que usar a mesma roupa vários dias, e aqui a condição deles não é diferente do que a gente tem hoje, talvez era pior, porque aqui eles tinham o mínimo necessário para sobreviver. E artesão naquela época, até nos dias de hoje, o trabalho deles é pouco valorizado, né? O trabalho de um artesão, você vai numa feira de artesanato, por exemplo, você olha lá, nossa, tá caro, hein? É caro, mas tem que dar valor para a obra, que é única e exclusiva aquela peça. Não é feito para uma produção seriada de chinês, né? É para uma pessoa que está ali que você está vendo. Então, possivelmente essa era o cotidiano de Paulo também. Trabalhar muito, se abster de várias coisas que talvez ele queria fazer para poder se sustentar na obra. Não poucas vezes a situação era tão grave que talvez Paulo usa o jejum para ter pão para o outro dia, sabe? Tipo, eu não vou comer agora a janta porque eu preciso comer amanhã o café da manhã, o almoço. Vamos Então, nem sempre ele tinha roupas suficientes para enfrentar o inverno, que era gelado, enfrentou o frio e também nudez nesse período. Versículos 28 e 29. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem me enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Amém. Depois que Paulo, então, descreve esse lado exterior visível de suas dificuldades, que a gente viu até o versículo 27, agora, ele volta para essa dimensão interior, invisível do seu sofrimento, a sua preocupação de guiar aquelas pessoas, a preocupação pastoral e até mesmo da sua ansiedade com a saúde daquelas igrejas, né? Paulo já disse aos coríntios que eles ocupavam tal lugar no coração dele que viveriam ou morreriam por ele. Os presentes versículos não fornecem o comentário dessa expressão anterior de amor. Paulo declara que
Paulo declara sua completa afeição solidária e leva a sentir fraqueza deles e até queimar aqui, entre aspas, por dentro, por causa do pecado daquela igreja. A gente já falou sobre isso lá em Romanos também, do sentimento da dor do pecado, né? Hoje a gente, infelizmente, ainda tem pessoas que adoram ver a destruição do outro. Para dizer assim, ó, eu estava com a razão, porque quando eu via ele, eu sabia que tinha coisa errada. Não, o sentimento tem que ser de luto. Sabe aquela frase que eu não sei onde que é muito comum, mas acho que até em esportes, né, que fala assim, quando um erra, todos erram. Infelizmente, dentro da igreja parece que isso não se aplica, né? Porque quando um está com a mancha do pecado, fica mais fácil para Satanás entrar. Quando um traz esse pecado não confessado, esse pecado não tratado, esse pecado que ele traz, como a gente costuma dizer, de estimação, cara, você está dando a oportunidade para Satanás vir. Não estou dizendo que... Você está me entendendo, né? Então, a gente precisa pensar nisso, que Paulo usa esse queimar por dentro aqui, esse sentimento de que o pecado do outro tem que ser a minha dor também. Talvez você pode pensar assim, pô, Rodrigo, mas a pessoa não se arrepende, eu sei, mas por que eu vou ter prazer em a pessoa ir para o inferno se Deus não tem esse prazer? Por que eu vou ter essa alegria, ou essa falsa alegria de ver o outro caído, se Deus não tem? Não devo ter esse pensamento, né? Ele descreve essa pressão interior como algo experimentado diariamente e que se estende a todas as suas igrejas. Então, Paulo é como um pai, como a gente viu há domingos atrás, que ao ver o filho caminhando para o abismo, ele sente a dor e ele sente esse temor para que ele está vendo que a pessoa vai cair. Vocês devem ter visto recentemente na internet, eu acho que até virou matéria de jornal, duas crianças brincando dentro de um carro e um deles, por algum motivo, sei lá, solta a embreagem, não sei o que ele faz lá, e o carro começa a descer. Um consegue pular e o outro, aflito, quase o carro caindo, ribanceira abaixo, consegue pular também. Aí chega o pai. Pensa no sentimento de ver o seu bem material destruído, ou pelo menos no meio de um monte de mato lá. E aí o pai surpreende aqueles dois e fala, tá tudo bem. É o que Paulo faz aqui. A gente sabe que a gente vai errar, só que a gente tem essa mania de querer crucificar o outro o tempo todo. E Paulo está nos ensinando aqui que quando as vitórias chegam, a gente se alegra. Quando o problema chega, a gente também deve chorar e se preocupar com aquilo. É óbvio que talvez a gente não possa fazer nada, muita coisa pelo outro, sabe? Fisicamente falando, mas no plano espiritual a gente pode fazer muita coisa. Então, Paulo chorava, ele se alegrava com as vitórias daquele povo e chorava com as suas tragédias. O coração dele era um coração paterno, de apóstolo, que tem fortes vínculos com esse povo. Não é só o vínculo de estar ali, mas um vínculo a mais, né? Não é apenas um pai tirano que quer impor as suas vontades, os seus usos e costumes a alguém, mas que entende que aquelas pessoas fazem parte de uma noiva que vai ser apresentada imaculada diante do Senhor. E aí, como a gente viu nos domingos anteriores, a responsabilidade dele é desse pai, que talvez para hoje, para os dias de hoje, se perdeu infelizmente, essa responsabilidade de entregar a filha imaculada para o noivo. Mas Paulo tem isso em mente, ele sabe dessa responsabilidade, por isso ele usa dessa figura aqui, né?
O sucesso da vida com Cristo está além daquilo que os olhos humanos e a vontade desse mundo pode conhecer. Então há duas histórias aqui de dois reformadores, pastores da Reforma, que escolheram a perseguição em vez da concessão. Os bispos Latimer e Nicholas Hindley, eles eram pregadores e mestres na Inglaterra do século XVI. Nesse período, se você conhece um pouquinho da história da Reforma, era digamos assim, talvez o ápice da Reforma. Parte da Igreja Católica já não tinha essa força toda como havia no passado. Então, a Reforma já estava em plenos vapores, digamos assim. E quando Mary I, que foi a rainha, ela assume o trono, uma das primeiras medidas dela como rainha consistiu em trazer para a Inglaterra de volta a Igreja Católica e tudo que a Igreja trazia da época. Então ela ordenou que aqueles dois, o Hindley e o Latimer, fossem presos na Torre de Londres e ficassem lá por anos. Ambos eram dois personagens importantes para a época da Reforma. Então, quando os dois homens foram interrogados por autoridades católicas, porque, de novo, a história está se repetindo. Paulo vai pregar nas cidades que a gente já conhece, Roma, Listra, Macedônia e tudo mais. E há uma oposição que se levanta. Perceba que a oposição não é contra a lei do homem. É uma oposição contra a lei religiosa. E aí, de novo, século XVI, na Inglaterra está acontecendo isso de novo. Quem interroga esses homens são a liderança católica. Não há crime contra a Inglaterra em si, mas há crime contra a religião deles, que eles achavam que estavam certos. Então Hindley disse que não podia, abre aspas, honrar o Papa, pois o líder católico buscava a sua própria glória e não a de Deus. Ele confronta aqueles líderes com essa frase. Você já sabe onde isso vai parar, né? Nenhum deles aceitava a missa católica como um sacrifício de Cristo. Latimer chega a dizer que seus interrogadores que Cristo havia realizado um só sacrifício e que estava tudo consumado. Os dois oficiais, então, católicos, ordenam a execução desses dois homens. Eles são amarrados de costas um para o outro. E uma fogueira debaixo dos seus pés é acesa. Enquanto as chamas subiam, eis que Latimer disse para o seu colega: tenha bom ânimo, senhor Hindley, e seja viril, seja homem. Hoje mesmo, pela graça de Deus, acenderemos na Inglaterra uma vela que, creio eu, jamais será apagada. A chama do Evangelho, da verdadeira fé que ele estava se referindo aqui. Então, esses dois homens reformadores, chamados por Deus, tinham um compromisso com Deus, com o Evangelho de Cristo. A segunda história vem da Alemanha nazista. Talvez você conheça esse pastor, a gente acho que tratou dele alguns domingos anteriores. Dietrich von Bonhoeffer, que era um pastor alemão, teólogo também, foi um dos poucos cristãos a se levantarem contra o regime totalitário de Hitler. Poucos cristãos. Então, naquela época, ele não estava sozinho como Paulo. Havia mais cristãos lá, só que todos os outros se curvaram diante de Hitler. E ele se levantou como essa oposição, e foi então um cristão que estabeleceu essa oposição contra Hitler, e até hoje ele é lembrado. Bonhoeffer desempenhou um papel crucial, importante no fornecimento de informações privilegiadas
para os líderes opositores a Hitler. Possivelmente, Dietrich Bonhoeffer tinha acesso a Hitler. E ele usava essas informações para repassar aos líderes opositores daquele regime. De um golpe cujo o plano maior era assassinar Hitler, né? Bonhoeffer foi preso, levado a um campo de concentração em Flensburg, onde mais tarde ele seria enforcado e não morto como os outros judeus. Um dos oficiais ingleses que estavam com Bonhoeffer deu testemunho posteriormente, que dizia assim: eu nunca vi um homem tão cheio de alegria, que expressava gratidão pelas bênçãos aparentemente insignificantes. A gente não sabe se esse oficial se entregou a Cristo, mas que uma semente foi plantada ali naquele campo nazista, isso a gente não pode negar. Em suas últimas palavras, uma mensagem para George Bell, da Inglaterra também, ele disse assim, abre aspas: esse é o fim, para mim, o começo. Então, a pessoa entendeu que aqui, por mais que ela faça, sempre haverá um fim, mas após a nossa morte, há uma continuidade e um começo de vida, um começo de sofrimento eterno. Amém, irmãos? Vamos para o versículo 30 ao 33. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado em uma cesta e escapei das mãos dele. Amém. O episódio, então, descrito nessa passagem é relatado por Lucas em Atos 29, do 23 ao 25. Vamos abrir esse texto só para a gente entender o que Lucas relata lá. Atos 9, do 23 ao 25. Atos 9, 23 ao 25. Quem pode ler, por favor? Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de alguma forma matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Isso. Mas os seus discípulos olharam de noite e o fizeram descer no céu, através de uma abertura na muralha. Amém. Então esse texto, essa passagem é relevante para reconstruir essa cronologia do início do ministério de Paulo, uma vez que o rei Arestas, citado aí, o Arestas IV, faleceu 40 anos depois de Cristo. Essa então informação define a data tardia possível para a fuga de Paulo de Damasco. O reino nabateu surgiu de diversos grupos nômades do deserto da Arábia. E no tempo da conversão de Paulo, é possível que controlasse Damasco de alguma forma. Depois da experiência de conversão na estrada de Damasco, Paulo começou a pregar energicamente sobre Jesus nas sinagogas. O 9:22, deixa eu só abrir aqui. Aqui. O 9, versículo 22, diz isso, ó. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Então, eles conheciam uma pessoa. E quando eles ouvem Paulo falar de Jesus, eles falam, não, espera aí, então tem alguma coisa errada aqui, cara.
Até ontem você estava querendo matar quem seguia esse tal Cristo e agora você está pregando sobre ele. Então, de acordo com esse texto, foi depois de muitos dias que os judeus em Damasco tentaram matar Paulo. Esse marcador temporal aqui é importante, provavelmente indica esse interlúdio que, de acordo com Gálatas 1:17, abrangeu o período não especificado na Arábia. Vamos lá para Gálatas 1, versículo 17. O qual Paulo vai regressar para Damasco. Gálatas 1, versículo 17. É só ir algumas folhas aí para frente, né? Então, pouco subi a Jerusalém para ver os que lá já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém. Então, é esse trecho aí que ele regressa para Damasco. A única diferença entre o relato de Atos e o relato de Paulo aqui nessa segunda carta, de acordo com Lucas, os judeus em Damasco estavam por trás da trama que obrigou Paulo a fugir a escondidas. De novo, nós não temos nenhum crime contra a cidade, contra o Estado, e sim as pessoas religiosas perseguindo Paulo. Enquanto Paulo menciona apenas o envolvimento com esse etnarca, o governador, o rei Aretas, né? Tendo em conta que na prisão e execução de Jesus, houve também um conluio das autoridades judaicas romanas, ao que parece os judeus de Damasco obtiveram ajuda também do etnarca, que talvez tivesse preocupado com relatos das atividades de Paulo. Talvez Aretas estivesse preocupado em surgir um novo Jesus, digamos assim, tá? Então essa reconstituição torna improvável que a estadia de Paulo na Arábia tenha sido dedicada à meditação e reflexão, como se costuma supor em algumas teologias por aí. Tudo indica que foi um tempo de ministério ativo, de atividade em pleno vapor de Paulo, que o rei Arestas tenta prender ele, por isso esse motivo. Se Paulo tivesse quietinho no canto dele, talvez isso não acontecesse, né? Então, tanto em Atos 9, 26, quanto em Gálatas 1, que a gente leu, Paulo sai de Damasco e vai para Jerusalém. O Colin Cruz, ele diz assim, que essa fuga de Damasco que Paulo narra, contém pouco elemento que ele pudesse se vangloriar. Barclay também diz que essa fuga clandestina de Damasco, né, de Paulo de Damasco, era pior que os açoites. Por quê? Porque Paulo estava lá em um determinado momento da sua vida para perseguir. E aquele povo talvez gostasse de assistir um Cidade Alerta, gostava de ver sangue. E quando o personagem principal, que dava essa audiência, não estava mais nesse nicho de perseguição, ele estava em outro, que era de amor, de curar, de acompanhar as pessoas, aí essas pessoas se voltam contra eles. Então, para ele, no entendimento dele, talvez esse fugir de Damasco dessa forma era a pior forma que pudesse acontecer para ele. No sentido de que ele talvez esperasse que aquelas pessoas entendessem que uma pessoa cruel como ele tinha se convertido. E agora elas podiam ver essa oportunidade de também que, como ele testemunhou outrora de forma errônea, agora eles podiam ter um exemplo. E eles não tinham esse exemplo. É como a gente vê hoje, né? Pessoas que se convertem de vários vícios e são exemplo para nós. E a gente usa isso como exemplo, mas aquelas pessoas não entenderam dessa forma. Eles entendiam como alguém que precisava ser morto. Amém, irmãos? Encerramos então o nosso capítulo 11, certo? Vamos para o capítulo 12. A gente faz a leitura, já estamos quase encerrando, mas dá tempo de a gente avançar um pouquinho aí. Diga lá, irmão. Vem a mensagem de Cristo, né? Muitos judeus ali da época entenderam que o Salvador viria aqui. E
mão dos, acho que eram os romanos, Isso. na época, que escravizavam ali, faziam os barbários lá com os judeus, né? Os judeus, né? E muitos queriam um Cristo de espada que viesse naquele cavalo de 2 metros de altura, arrebentando tudo, libertando o povo. Uhum. Quando eles viram que a mensagem era de amor, de pacificação, muitos se rebelaram, né? Falaram, não, esse cara ali, pelo amor de Deus, o cara ainda entra num jumentinho, um cavalo de fogo do cara, né? E cara, entre aspas, né? O pessoal pensando na época. Uhum. E muitos não aceitaram isso, né? Falaram, pô, quero entregar amor, nós estamos aqui arregaçados, todo mundo sacudindo a gente aqui. E o cara chega com mensagem de amor, a gente quer sangue, quer vingança com esses caras. Por isso também, uma grande parte da rejeição veio. Exatamente. É porque as pessoas, até hoje, né? As pessoas moldam Jesus do jeito que elas gostariam que ele fosse. Então. Libertador a ferro e fogo. Ele veio libertar com amor. Né? Exato. Exatamente. Até hoje, né? Até hoje. E isso se aplica a tudo. Para você ver. Até, por exemplo, se a gente pegar hoje, né, o que está mais em evidência, né, no nosso país, né, a esquerda e da direita. Cara, Jesus quer salvar todo mundo. Independente se é esquerda ou direita. E quer o arrependimento de todo mundo e salvar todo mundo. Nem todos vão ser salvos, né? A gente sabe, mas não é... É porque as pessoas, às vezes, é o que você falou, as pessoas querem um Jesus que seja conforme as minhas vontades, os meus pensamentos. E se ele fugir disso, eu não aceito, por exemplo, que o Lula se converta. Entende? É nesse nível que está algumas pessoas hoje. E não é, a gente vai para a palavra e a gente vê que não há prazer na morte do ímpio. Não há prazer. Por isso que Jesus disse, né? Ore pelo teu inimigo. É. Exato. Quer dizer, que nem Hitler na época, né? Muita gente queria ver o cara. Mas se ele se convertesse, seria festa no céu do mesmo jeito. Exato. Claro. É aquela velha ilustração, né, que a gente ouvia há muito tempo, né? Se você se surpreenderia com algumas pessoas no céu e se surpreenderia com a falta de alguns no céu. Porque, na verdade, só Deus sabe, né, da salvação de cada um, no sentido assim de se o cara realmente se converteu. E o realmente se converter é diferente para alguns, porque, por exemplo, o ladrão da cruz, ele entrou no céu. Não fez obra nenhuma, só fez obra ruim. Só se arrependeu na hora certa. A única coisa que ele fez de bom para ele ainda, nem para o outro. Mas isso que nós estamos falando, o exemplo disso é Paulo, que era Saul. Que era o perseguidor, que era o matador, se arrependeu e mudou de lado. Poderia ser o Hitler, poderia ser o Lula, poderia ser muitos outros. Qualquer um outro, né? Exato. Ele é um exemplo disso que nós estamos falando. Diga lá, irmã. Irmão, esses dias eu peguei Uber pra voltar pra casa, tava eu e a Luara. Aí o Uber, eu conversando com a Luara, ele falou, irmã, não, ele falou, moça, você é cristã? Eu falei, sou. Ele falou, eu tô percebendo, só que você não pode falar. Eu falei, amém. Aí a gente voltando, quase chegando perto de casa, aí acabou que ele parou, era pra eu ter descido, eu continuei no carro conversando com ele. Ele é casado, tá, irmão? Era coisa de Deus mesmo. Aí a gente conversando, ele falou sobre exatamente isso. Imagina você no céu e você se surpreender com quem subiu, né? Que você vai ver lá ou também algumas pessoas lá. Porque entramos num assunto sobre a minha irmã, eu tenho uma irmã lésbica, vocês todos sabem. E aí ele disse, aí ele começou até a me chamar de irmã. Ele falou, irmã, eu sou da igreja Família Plena. Só que eu também co-irmã, uma igreja co-irmã. Aí eu tô assim, mãe, vocês são filhos da igreja da cidade, minha mulher gosta, mas eu falo da Família Plena. Aí eu falei, eu não sou igreja da plena. Aí ele tá propaganda. E ele falou, a sua irmã, como todas as outras pessoas que não estão, né, no caminho certo de Deus,
elas estão preparadas já para receber o julgamento. Então você, como cristã, dá amor para ela, mostra para ela que o Deus que você serve é o Deus de amor, Uhum. é o Deus de justiça. Só que ele me falou assim de uma maneira tão... que depois até a Luara ficou me questionando, mãe, por que ele falou assim da tia Patrícia? E isso é verdade, porque no final da nossa conversa ele disse, imagina você lá no céu e você vê ela, ou então, só que imagina o contrário, ela se vê e não te vê lá. Porque você que era cristã, eu falei, verdade. Porque isso eu fiquei refletindo. Mas é verdade. Porque muitas pessoas querem julgar, né? Querem determinar. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Porque tinha muitas pessoas naquela época bem mais espirituais, entre aspas, com bem mais um exemplo de vida assim, correto, que o ladrão da cruz. E depois vão falar, ué, esse cara tá lá e eu não fui? Exato. Exatamente. Vamos lá para o capítulo 12? Vamos ler de 2 em 2 versículos? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim se vê ou de mim se ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Tendo-me sim prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Foi insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos. Embora eu nada seja, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um preso para dizer: perdoe-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-lo pela 3ª vez. Não serei um filho, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas o pai para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho, também desgastarei, pessoalmente. Visto que usando tanto pelo serviço amado, seja como for, não tenho sido feito para vocês. E tanto como sou astuto, eu os bendigo astuto. Porventura, eu os explorei por meio de alguém e enviei a vocês? Recomendei Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por causa de Tito os explorou? Não agimos nós mesmos
Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos o mesmo passo? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, que vocês não me encontrem como esperava. Temo que hajam como vocês brigam, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogâncias e desordem. Receba que, ao visitar outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamento por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem praticada. Amém. Um capítulo forte, né? A gente vai estudar a partir do domingo que vem. Então, um texto que textos aí, o trecho desse capítulo que a gente já conhece, a gente já passou, né? A gente já ouve falar bastante. Mas ele começa dizendo: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Vários manuscritos aqui dizem: embora não sejam vantajoso gloriar-me, ainda que ele continua, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo tinha essa, digamos, a gente pode dizer isso, né? Intimidade, digamos assim, quando ele fala, passarei as visões e revelações do Senhor. Cada um de nós tem uma visão acerca de algo. Cada um de nós recebe uma porção daquilo que Deus tem. Quando Deus vai falar com a gente, revela em sonhos, revela às vezes até em insights. Você tem pensamentos durante uma ministração, durante um louvor, você tem respostas de Deus. E essa revelação que ele fala, passarei as revelações, é justamente isso. A gente não deve reter para nós. Se há algo que a gente precisa compartilhar com alguém, com um irmão, uma palavra de fé, uma ideia ou algo que você tenha para compartilhar, é o que Paulo nos ensina. Passar adiante o que o Senhor tem nos entregado. Esse livro que eu estou lendo, ele fala, para a gente encerrar aqui já, ele fala assim sobre o ministério da palavra, né? Ele fala assim, eu não lembro a frase exata, mas ele fala assim, há muitas pregações e poucas ministrações. O que ele quer dizer com isso? Eu só posso ministrar aquilo que Deus fala comigo. Eu posso ensinar algo que eu aprendi de alguém ou que eu ouvi? Pode, mas não vai surtir o mesmo efeito que surtiria se a palavra tivesse tratado você. Quem sabe andar de bicicleta, ou melhor, quem não sabe andar de bicicleta, pode ensinar alguém a andar de bicicleta? Então, como eu vou ensinar algo que Deus não falou comigo? E Paulo começa esse capítulo trazendo isso para nós também. A revelação que o Senhor traz através da palavra é para nós primeiramente, para depois para o outro. Então, eu posso usar isso para a minha vida no dia a dia. Eu ensino aquilo que eu aprendo. Rodrigo, mas é tão difícil aprender as coisas de Deus. Mas você precisa começar de alguma maneira, de algum lugar, em alguma hora. Tem pessoas que a gente gostaria que estivessem na igreja, na mesma fé que nós, mas não estão. A gente precisa aprender a alcançar essas pessoas de alguma maneira. E como que a gente aprende isso? Indo para a palavra. Não tem um curso. Você tem curso de evangelismo, tá? Entenda. Mas não tem uma maneira específica. Para aquela pessoa você vai falar isso e ela vai... Não tem. Não tem essa receita de bolo. Tem a maneira como você vai falar que Deus falou com você
E você vai passar isso para a pessoa. E sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar assim, nossa, cara, que verdade poderosa, porque a verdade entrou em você primeiro. Não tem como eu passar algo que é uma verdade para o outro. Esse livro, como eu comentei com os irmãos da célula, ele tem batido bastante em mim, porque tem coisas que a gente lê a palavra e você passa tão desapercebido, no sentido de, nossa, eu preciso ler a Bíblia toda. Você usa como uma rotina, sabe? Uma coisa que você precisa fazer, como numa academia que você precisa ir, só que você não quer ir. Sabe? Que negócio, eu preciso ir para a academia, eu sei que eu preciso, que é bom para a minha saúde, mas eu não queria estar lá. E às vezes a gente usa a palavra de Deus e isso, ó, eu sei que eu preciso ler, só que eu não queria ler. E aí você lê no automático, sabe? E na verdade não é sobre isso. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela entra em nós, ela ministra a nós primeiro, para depois ministrar para o outro. Amém? Então, semana que vem a gente começa do capítulo 12 em diante. Papai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Nós agradecemos porque o Senhor tem tocado os nossos corações, tem aberto a nossa mente através do estudo e do ensino da palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui esteve, por cada irmão que acompanhou online também, que o Teu Santo Espírito esteja lá com eles também e também ministre essa palavra ao longo do dia e ao longo da semana. Papai, nos leva-nos para um final de semana, um resto de domingo abençoado, com nossas famílias, com os nossos familiares, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e que possamos levar essa revelação de Cristo, que é em nossa vida para essas pessoas também. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa o nosso culto logo mais à noite. Abençoa a palavra que será ministrada para que haja cura, libertação, transformação e renovação da nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite em nome de Jesus.